Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vocês estão? Que nós possamos juntos continuar nesse propósito de estudarmos, meditarmos na palavra e sempre pedindo a direção de Deus para aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração a cada novo dia, cada nova manhã. E vamos hoje então continuando a nossa série de Neemias. Você está preparado, seu coração, para que nele, nas tábuas do nosso coração, possam estar escritas as palavras do nosso Deus. Nosso texto hoje está em Neemias 8:8. Aqui, pastor Andréa Tavares, da Kingdom Church, a Igreja do Reino. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Hoje, queridos, nós queremos colocar, quando Deus, Ele restaura através da sua palavra. Deus aqui, Ele restaurou toda uma nação. Os capítulos 8, 9 e 10, que são hoje, o nosso motivo de estudo, e você que quiser, conhecer mais um pouquinho, ouça lá, cada semana, geralmente nós fazemos o estudo de uma série e pedimos a Deus a direção para que dentro dessa série haja ali, então, a direção do Senhor, o direcionamento para aquilo que Deus quer falar conosco em cada novo dia, em cada devocional, em cada café espiritual. E nesses capítulos, amados irmãos, nós vamos ver que um dos momentos mais poderosos do avivamento em Israel, nesse livro de Neemias, estava aqui. Os muros já haviam sido reconstruídos, mas Deus queria muito mais. Deus, Ele não deseja só fazer uma obra externa. Deus, Ele quer completar a obra em nossos corações. E aqui era esse o caso. Deus queria completar a obra no coração do povo. E Neemias entendeu que a cidade forte, se não tiver um povo transformado, convertido, ela não sustentaria o propósito de Deus. Assim como nós, não adianta nós termos igrejas fortes se o nosso coração verdadeiramente não estiver transformado. A igreja, ela não se sustentará forte por si só, porque a força, ela provém de Deus, a força é Deus, e é Deus em nós, em nossos corações. Por isso, meus amados irmãos, a reconstrução começa agora, começa hoje, começa a cada nova manhã em nossos corações. Aquele povo estava se reunindo aqui no capítulo 8 na praça. Aquele povo estava se reunindo para ouvir a palavra. Esdras, ele lê a lei do Senhor, você pode acompanhar aí no capítulo 8, no versículo 1, diz: todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Esdras, então, o sacerdote, ele lê a palavra, Nós já estudamos aqui o livro de Esdras, e a palavra, queridos, ela nos confronta. A palavra não é para massagear o nosso ego, a palavra é para transformar, é para nos exortar, é para nos ensinar, é para nos confrontar. Porque a palavra vai nos mostrar o quanto nós somos dependentes, quanto nós somos pecadores. E o povo aqui chora, o povo se arrepende, o povo adora, o povo renova a sua aliança com Deus. Então, queridos, todo verdadeiro avivamento vai começar quando a palavra de Deus, ela é o centro. Quando a palavra de Deus, ela é a bússola que nos orienta. Neemias 8, então, vai nos mostrar um povo que permaneceu horas ouvindo a palavra. Não tinha distrações, não tinha ninguém com pressa de ir embora, olhando o relógio, até porque, o relógio naquele tempo via-se o sol, como estava a sombra do sol para marcar as horas. Mas se fosse nesse tempo presente,
Será que haveriam pessoas olhando o relógio, dizendo que o pastor, que o obreiro, quem estiver dando a palavra está demorando? Aqui, queridos, eles não tinham pressa. Eles tinham fome da palavra de Deus, da presença de Deus. Neemias 8:3 vai dizer: e todos, os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Quando a palavra, queridos, ela é anunciada. Ontem, por exemplo, na quarta-feira, foi um mover de Deus através da palavra. A palavra revela quem somos, a palavra nos conduz ao arrependimento, a palavra nos conduz a sair da inércia, a nos mover no Senhor. Então, o Novo Testamento também vai nos dizer em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A restauração começa quando nós paramos de ouvir mensagens motivacionais e permitimos que Deus trate profundamente o nosso coração. Ele mostra o nosso pecado, ele nos confronta, ele nos mostra quando estamos paralisados, ele nos mostra, queridos, quando, onde, de que maneira nos mover. Muitas pessoas estão querendo mudança, mas não estão querendo ser confrontadas. Deus, ele vai se revelar a nós para que depois ele possa curar, libertar, transformar. Ele quer se revelar primeiro a nós quem ele é e quem nós somos nele. A palavra aqui em Neemias 8, ainda nesse capítulo 8 maravilhoso ao nosso coração, vai dizer que ao ouvirem a lei, o povo começa a chorar por causa dos seus pecados. Será que nós temos chorado, querido, pelos nossos pecados? Meus irmãos, será que nós temos nos visto como pecadores? Será que nós todos os dias, a cada nova manhã, somos capazes de refletir e pensar no quanto nós fazemos naquele dia, fizemos ou por palavras, ou por atitudes, ou até mesmo por ausência das palavras e das atitudes? Neemias, ele declara: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não significa, queridos, que ele estava dizendo para o povo ignorar o pecado, não. Mas entender que o arrependimento verdadeiro leva à restauração, não à condenação. Deus quer nos restaurar, como foi dito ontem na ministração do culto, a paz de Deus que excede todo entendimento, ele quer ser a paz em nós, porque ele é o príncipe da paz. O inimigo tenta nos aprisionar por culpas, mas Cristo está hoje, nessa manhã e a cada novo dia, oferecendo perdão, oferecendo nova vida a cada um de nós. Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, venha para Cristo, permaneça em Cristo. Porque ainda que passemos pela adversidade, a alegria do Senhor vai nascer em nossos corações, quando nós entendermos que Deus, ele deseja caminhar conosco todos os dias, apesar das nossas falhas, porque é Ele quem nos muda, é Ele quem nos transforma, é Ele que molda o nosso caráter, é Ele que nos torna mais parecidos com Ele mesmo, como cópias dele aqui nessa terra. Neemias 9 vai mostrar a nós um povo confessando pecados, reconhecendo a fidelidade de Deus. Eles não culparam outras pessoas pelos seus pecados. Não, meus amados. Às vezes nós queremos dizer que erramos por culpa de fulano, por culpa de ciclano. Não. Aqui no livro de Neemias, cada um está assumindo a sua culpa, a sua condição diante do Senhor. Porém, tu és justo, diziam eles, em tudo quanto nos tem sobrevindo sobre nós. Capítulo 9, versículo 33. Arrependimento, meus amados irmãos, não é emoção passageira, é mudança de direção. Quando João, ele declara lá em Mateus 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, queridos, a palavra vai nos confrontar para que haja mudança, arrependimento, porque senão, desculpe-me, é só emoção.
E chegando ao capítulo 10, queridos, desse livro tão abençoador aos nossos corações, Neemias 10 vai nos mostrar um povo que decide firmar o compromisso com Deus. Eles entenderam que não bastava sentir uma emoção durante o culto, mas era necessário viver uma vida de fidelidade. Eles assumiram um compromisso com a santidade, eles assumiram um compromisso com a obediência, com a adoração, com a casa do Senhor, os princípios da casa do Senhor. Nós vamos ver o capítulo 10, Neemias chamando a atenção muitas vezes do povo e levando o povo a entender e viver a palavra de Deus. O Evangelho nos chama, queridos, para uma vida de entrega completa. Cada nova manhã é uma manhã de nós amadurecermos em fé, nos movermos em fé, vencermos a nossa carne, vencermos o inimigo da nossa alma, vencermos as tentações. Cada novo dia é um novo aprendizado, mas Deus está conosco em cada um desses dias. Há dias que vamos estar desanimados, tristes, mas o Senhor dos Exércitos, Ele vem, Ele nos restaura, Ele nos levanta. Deus, Ele não deseja apenas momentos emocionantes, queridos, Ele nos chama a constância, Ele nos chama a fidelidade, Ele nos chama ao compromisso, aleluia. Ele nos chama a uma vida de entrega. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Então, queridos, que possamos amar a palavra de Deus, porque não existe restauração sem arrependimento. Deus, Ele não quer apenas mudar a circunstância da nossa vida, Ele quer nos transformar. Sem essa transformação em nossos corações, não há do que se falar em mudanças externas, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, nascerá quando nós nos reconciliamos com Deus, porque o avivamento genuíno é transformação de vida. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, nós podemos falar na língua dos anjos, dos homens, mas se não tiver amor, vai ser só barulho, vai ser só um sino que está soando, que está fazendo barulho. Então, queridos, não adianta nós fazermos barulhos se a nossa vida não estiver transformada, nossa família, nosso ministério. Então, que a palavra confronte os nossos corações, que a nossa vida, ela seja testemunho de arrependimento verdadeiro, que sejamos renovados diariamente na nossa aliança com Deus. Leia a palavra, estamos sempre falando, desafie-se, tenha um tempo diário para ler, meditar na palavra, e orar, e clamar ao Senhor, e se arrepender, e renovar o seu compromisso com Deus, e escolher obedecer, mesmo quando for difícil. Que possamos declarar juntos nesse dia, meus irmãos: Senhor, a minha vida pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti, o meu coração, os meus pensamentos pertencem a Ti. E que possamos orar sobre isso todos os dias e declarar sobre nós e a nossa casa a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, Jesus, querido e amado Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado por mais a palavra, Senhor, que nos é enviada, Senhor, nesse dia. Senhor, nós queremos reconhecer o quanto precisamos da Tua palavra, porque é ela quem transforma os nossos corações através do Teu Espírito, quebra o orgulho, tira a frieza espiritual, toda a resistência humana, Senhor, produz em nós, Senhor, arrependimento verdadeiro, vida, Senhor,
Senhor, e vida em abundância. Renova, Senhor, a nossa aliança, Senhor, e a tua aliança conosco, Pai. Nos faz, Senhor, sentir a alegria da salvação, ó Deus. Que não vivamos de aparência, Pai, mas tenhamos uma vida rendida a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, fortalece-os, Senhor, em Tua presença e os ajude a permanecer fiéis e em obediência todos os dias, Senhor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre cada um deles, meu Senhor, para que o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja testemunhado e exaltado. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, queridos irmãos, te espero amanhã. Amanhã, coloque aí na sua agenda, aperte aí a notificação para que entre aí na sua mensagem e você possa se lembrar desse tempo de estudo, de devocional, de oração, tempo da palavra de Deus ao seu, ao meu, nosso coração. Te espero amanhã no nosso café espiritual. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.